Boa noite, boa tarde, bom dia e que rufem os tambores. Porque nós estamos de volta e está começando mais uma temporada do Entre Sumários Cast, para a alegria de muitos e para o desespero de todas as 3 Júlias. Nós estamos de volta, sim, senhores, nós estamos de volta. E chegou a hora de falar mal deles, dos autores que fizeram por merecer o cancelamento, aqueles que receberam o famoso selo Bolsonaro de qualidade, de tantas coisas horríveis que escreveram hoje e no passado. Roda a nova vinheta. Eu só queria uns R$1.000 sobrando pra eu torrar em livro. Autor e escritor surtando pra caralho. Delinha, o au é espontâneo, gente. Porque assim, né, todo mundo sabe que artista toma no Desculpa. Enfim, vamos direto pro enredo. Pessoal, por favor, lembrar de sempre usar a nossa tag, #CastSumários, ou mencionar o nosso Twitter, @CastSumários, sempre que for comentar sobre este ou outro episódio qualquer. E, por favor, pensem 2 vezes antes de cancelar a gente. Então, vamos começar abrasileirando esta lista. E, por favor, se eu me esquecer de alguém, vocês ouvintes, por favor, me avisem lá na DM que eu faço a parte 2 desse episódio. Inicia as mulheres, a senhora Raquel de Queiroz, que no início da treta foi cancelada de certa forma pelos próprios colegas autores, após uma entrevista ao programa de televisão Roda Viva no ano de 1991. A Raquel de Queiroz é uma escritora cearense, autora de muitos livros que até hoje são leitura obrigatória em muitos vestibulares, na formação de estudantes da área de letras. O mais importante deles se chama O 15, que conta sobre a seca do Nordeste através de um romance. O livro que fez a Raquel ganhar o prêmio da Academia Brasileira de Letras e tornou a senhora Raquel a primeira mulher a entregar a Academia Brasileira de Letras. Então vocês devem saber o tamanho que tem Raquel Queiroz para a escrita brasileira. Mas vamos para a parte interessante. Qual foi a merda que ela fez? Ou melhor dizendo, qual foi a merda que ela disse? Dona Raquel tinha 80 anos na época de sua entrevista Roda Viva, e logo após ouvir perguntas feitas pelo escritor e poeta Caio Fernando Abreu sobre o seu posicionamento político, admitiu que havia prestado apoio aos militares responsáveis pelo governo no regime de 1964 pelos seguintes motivos. Raquel respondeu que abominava o janguismo, que era o formato de governo do Jango Goulart, o getulismo, que é o formato de governo do Getúlio Vargas, e seus derivados. E quando questionada sobre os anos de chumbo ou anos de tortura que aconteceram durante a ditadura, Raquel se justificou dizendo que o período onde ela apoiou os militares foram entre os anos de 64 e 67, ou seja, durante o governo de seu amigo e familiar Marechal Castelo Branco, o primeiro presidente, entre aspas, eleito indiretamente da época das ditaduras. A Raquel também ficou conhecida nessa mesma entrevista por suas intensas declarações de pessimismo e de insatisfação com a própria escrita. E eu não estou brincando. Ela recebeu várias perguntas de várias pessoas diferentes naquela roda e em todas ela respondeu com um ar de foda-se. Eu sou uma merda escrevendo, eu tô nem aí. Todas. Vocês podem ver a entrevista, está disponível no YouTube para ver que eu não estou mentindo. E por sempre manter-se constante nesse pessimismo, ela disse também que ela não tinha prazer nenhum em escrever, mas que ela fazia, pois era a única coisa que ela sabia fazer direito. Eu recomendo que vocês leiam Raquel de Queiroz para adquirir conhecimento se quiserem, mas tem gente que não perdoa ela até hoje por causa disso. E outra coisa que ela disse também nessa entrevista, que uma galera, entre aspas, cancela ela sobre isso, é a frase dela que eu resumi no seguinte: eu não respeito escritores que fazem obras a partir de seus pensamentos ideológicos para validar suas ideologias. Essa declaração dela, ela busca separar a arte da política, muito diferente do que se entende e do que se busca hoje por boa parte dos autores e de tudo quanto é tipo de artista, onde todo ato artístico, de alguma forma, mesmo que sem pretensão nenhuma, por algum acaso, até mesmo pela vida pessoal do artista, acaba se configurando político. Então vamos ao segundo autor da lista, senhor Monteiro Lobato. Eis-me aqui, Rayane, pessoa que foi iniciada na literatura infantil com Monteiro Lobato.
Vocês vão me chamar de hipócrita, porque eu falei que um dos meus livros favoritos da vida é dele, que é Os 12 Trabalhos de Hércules. I'm so sorry, gente. A história de Hércules é linda, eu vou morrer amando esse cara. Do Hércules, no caso, não Monteiro Lobato. Mas eu confesso a vocês que eu não li A Caçada de Pedrinho, que é esse livro que eu vou citar agora, onde eu obtenho as declarações racistas que as pessoas tanto falam de Monteiro Lobato inseridas em sua literatura infantil. E eu, quando criança, nem eu nem minha mãe sabíamos que ele era esse homem hegemonista, que acreditava na supremacia da raça branca, que cogitava que fosse necessário um embranquecimento de raças dentro do Brasil. Nem eu nem minha mãe sabíamos, então não tinha como a gente se prevenir dessa história toda. As informações que eu peguei para poder falar para vocês sobre o que o Monteiro Lobato fez, em alguns dos livros dele, vieram de uma matéria da Folha de São Paulo, tá? Eu vou começar para vocês citando as frases propriamente ditas, porque eu acho que não tem outra forma melhor de fazê-lo. Tia Anastácia, esquecida de seus numerosos reumatismos, trepou que nem uma macaca de carvão pelo maço de São Pedro acima. Tia Anastácia é sempre a boa da vez, ingênua, simplória, medrosa, serviçal e alvo de racismo e discriminações explícitas. Tudo em perfeita consonância com a hierarquia racial na base da pirâmide, a mulher negra, disse a jornalista responsável pela matéria. Para a onça que atacava os moradores do sítio, tia Anastácia é um furundu, um doce feito com mamão verde, rapadura, cravo e canela, portanto preto. No calor da guerra com as onças, Emília, a bonequinha, esperta e independente, comenta: não vai separar ninguém, nem tia Anastácia, que tem carne preta. Segue a jornalista. O que mais me incomodava era que tia Anastácia é adjetivada como negra, preto o tempo todo. Só ela tinha cor. Apenas nela a cor se colava como uma marca indelével, mesmo que fosse a boa negra. Negra é vocativo, como bem interpreta a Ana Maria Gonçalves. As expressões bradejavam contra tudo que nossa família buscava ensinar a um menino negro de 6 anos. Por isso, confesso, omiti, cortei palavras, adaptei e editei alguns trechos. Logo eu, defensora do pensamento livre. Aqui eu não pretendo, digo eu, Rayane, discorrer sobre Monteiro Lobato. Monteiro Lobato foi de grande influência durante a minha infância, através do programa do Pica-Pau Amarelo transmitido pela TV Globo, já que ele foi basicamente a base que deu à luz ao roteiro da minissérie. É doloroso para mim ter que ler essas frases como mulher negra, como criança que cresceu com o Monteiro Lobato, mas eu mantenho o que eu disse no primeiro, eu acho, episódio desse podcast na nossa primeira temporada. Eu ainda acho que, mesmo com todas essas controvérsias, todas essas coisas horríveis que ele disse, tanto sobre a Tia Anastácia, tanto sobre outros personagens negros, que é necessário que, quando se for ensinar Monteiro Lobato nas escolas de novo, porque vai se ensinar, não vai retirar o nome de Monteiro Lobato da história, não se vai matá-lo, que ensinem os dois lados sobre ele. O grande autor que ele foi, e ensinem o grande racista que ele foi. O imenso hegemonista que ele foi. O imenso homem fútil, superficial e ridículo que ele foi também. É o ato de você conseguir ensinar os dois lados da moeda. Aqui eu estou sugerindo que os professores façam. Porque quando nós falamos em história, pelo menos, sobre governantes, nós ensinamos os dois lados da moeda. Então, é provável que nós ensinemos também sobre escritores os dois lados da moeda, porque isso importa. E importa muito, porque quando os dois lados da moeda não são ensinados, isso acaba refletindo em desinformação na maioria das vezes. Passando para o próximo autor da lista. Dá uma respirada aí, galera. Vamos que vai ficar pior. Se vocês acharam que estava ruim, aguenta firme. Euclides da Cunha em Os Sertões, que é outro livro cobradíssimo em vestibulares e em provas de português, inclusive na formação de escritores, professores, tradutores, etc. Eu não li Os Sertões na íntegra, porque eu não tive oportunidade, mas eu pesquisei a fundo e o que eu posso dizer para vocês sobre a descrição que ele faz do povo brasileiro em si está resumido nessa resenha analítica feita pelo canal Jornada Isofus de Minas, que praticamente resume essa obra, pelo menos do Euclides da Cunha. Para o autor, não faz sentido a discussão sobre a qual dentre as 3 raças seria a predominante, já que a tendência é uma miscigenação contínua, dando origem a sub-raças,
impossibilitando desta maneira uma unidade racial. O único meio desse povo biologicamente enfraquecido sobreviver é progredir socialmente, já que o progresso físico estava comprometido. Ou seja, o senhor Euclides da Cunha era um homem que achava que nós brasileiros, por sermos altamente miscigenados, somos fracos, somos inferiores por natureza, porque nós trocamos muito nossas raças, trocamos muito nossos sangues, trocamos muitas nossas etnias, nossas culturas, etc. E essa troca, essa mistura, nos tornava já comprometidos de nascença, e nós nunca teríamos conserto. É muito doloroso ler isso. Eu, sendo uma miscigenada, eu sou de negro e indígena, então é complicado demais ler isso. Tem pessoas que estão nos ouvindo que são indígenas, são negras, brancas, descendentes de europeus, descendentes de italianos, alemães, etc. E sentir que essa miscigenação para Euclides da Cunha era algo que enfraquece um povo, reforça novamente o estereótipo da supremacia de raça pura, que nunca é algo bom nós temos na sociedade e que algumas pessoas ainda reforçam hoje em dia através de alguns livros, através de músicas, que nem me vale citar aqui quais, e através de ideias políticas também, não preciso citar quais, porque vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Último caso de escritor nacional para eu falar sobre hoje. O caso Fred Euboni, que era para ter virado caso de polícia, mas não virou, né? A influenciadora Suzane Hidgier, eu espero estar pronunciando o sobrenome dela certo, acusou o ex-namorado, o escritor Fred Euboni, que escreve romances e livros que parecem estilo de mistura de autoajuda com psicanálise e mais alguma coisa. Tipo, é um livro que basicamente busca te ensinar sobre o amor, afeto e etc. Enfim, continuando. Ela acusou ele de agressão em uma publicação em suas redes sociais na terça, dia 30 de abril. Segundo Hidger, ele agrediu fisicamente e tentou jogá-la pela janela do prédio em que estava. Em resposta, o escritor disse não se lembrar do que aconteceu, mas que está se criando uma imagem do que não foi, ou seja, que ela estava dizendo uma mentira. Aqui eu vou narrar parte do relato da influenciadora Suzane. Até que consegui ir para o banheiro. Queria me trancar no banheiro, mas ele chegou atrás de mim e me puxou. O objetivo dele era me jogar pela janela. Deixou os meus braços todos machucados. Ele me chamou de todos os nomes e queria me jogar da janela. A janela estava aberta. Conseguiu me trancar no outro quarto da suíte. Ao G1, Suzane Hidger disse que o caso ocorreu no Carnaval de 2018, mas decidiu compartilhá-lo agora, porque alguns perfis de Instagram especulavam sobre quem seria o ex-namorado que ela acusava no vídeo. Começaram a supor que fosse Frederico, um dos homens do vídeo. E eu continuei calada, sem dar nomes. Então ele resolveu se pronunciar dizendo que era ele, uma das pessoas. Depois disso tudo, ser exposto dessa maneira. Eu estou aqui para esclarecer, mas principalmente para dar força e apoio a tantas mulheres que passam por isso diariamente. Ela disse que não registrou boletim de ocorrência contra Euboni, porque só poderia ser feito em 6 meses após a eleição. Não fiz na época, porque continuamos namorando. Eu estava dentro de um relacionamento abusivo e eu não sabia. A resposta do escritor Fred Euboni foi o seguinte: naquele dia eu bebi, ela bebeu, voltamos para casa um pouco mais cedo. Não houve discussão, dormimos. Acordei no outro dia de manhã, ela fala que eu tinha apertado o braço dela durante a noite, chacoalhado, e eu fiquei assustado, porque não lembrava, como qualquer pessoa ficaria. Em seus relatos, os dois dizem que procuravam terapia após o final da viagem, para tentar entender o que tinha acontecido. Segundo Suzane, o psicólogo disse que ele estava muito estressado, bebeu e algo ativou o cérebro e precisava descontar em algo. Euboni diz que a influenciadora não havia me ensinado a tentativa de jogá-la do prédio, nem diretamente para ele, e nem durante as sessões. Isso nunca foi falado em terapia. Nunca foi falado para mim. Eu soube como todo mundo. Foi uma surpresa. Eu estava com uma imagem que te chacoalhei durante a noite e de repente tentei te jogar do prédio. Então acaba se criando uma imagem de algo que não foi, disse ele. Depois das declarações que a Suzane postou no Instagram dela através de um vídeo,
A maquiadora e youtuber Karine Bianchi também postou um relato no Twitter falando sobre uma viagem que ela participou com outras pessoas, incluindo o Fred Alboni, e contando sobre uma espécie de surto que ele teve durante a viagem. Ela alegou que havia sido mordida e ela mostrou fotos sobre o assunto, dos hematomas dela, no post dela no Twitter. Eu vou colocar o link do post da Karine Bianchi na descrição para que vocês vejam, e o link do vídeo da Suzane também. Só que agora, meses depois desses acontecimentos recentes, que foi o relato da Suzane, a resposta do Frederico, o tweet da Bianchi, o Fred Alboni voltou a fazer vídeos para o YouTube, dando os conselhos dele, fazendo as, abre aspas, palestras, fecha aspas, dele, como se nada tivesse acontecido. Voltou a falar sobre afeto, voltou a falar sobre amor, voltou a falar sobre tudo que ele falava antes, como se nada tivesse acontecido. E ele continua tendo milhares de inscritos, ele continua tendo milhares de pessoas que compram seus livros a rodo, ele continua tendo pessoas que correm atrás dele para conseguir alguma espécie de luz para algum relacionamento saudável, mesmo depois de todas essas coisas. Tipo assim, vocês concordam que é muito estranho esse tipo de coisa? Porque eu acho esquisito. Agora, se vocês não, paciência, né, gente? Enfim. Nossa, depois desses relatos da Rai, eu tô até um pouco assim, bamba mexida, porque que difícil. Mas bora lá, bora falar das gringas, né? Principalmente as gringas que causam no Book Twitter. Essas duas que eu vou citar aqui pra vocês, teve treta diretamente no Twitter. Foi aí que surgiu o grão da intriga. Vou começar por Laura Sebastian. Laura Sebastian, ela é autora de A Princesa das Cinzas e da Mãe de Névoa, publicada aqui no Brasil pela editora Arqueiro. Tudo começou dia 28 de março, quando o Book Twitter foi à loucura com a seguinte declaração: quem ouve audiobook é um leitor real. Quem lê graphic novel é um leitor real. Leitores relutantes são reais. Quem lê devagar são leitores reais. Quem lê rápido são leitores reais. Os únicos que não são leitores reais são aqueles que pirateiam os livros, porque esses são ladrões. Gente, pra quê? Pra que ela foi twittar isso? Não foi nem 3 minutos de post e surtou todo mundo. Gringo não surtou não, né? Que aqui gringo é privilegiado. Mas o Book Twitter BR só dava Laura Sebastian na TML. Eu tava. Inclusive, eu dei alguns comentários pra autora, né? Gerou uma discussão, assim, muito boa sobre a pirataria. E teve até um anjo lindo, incrível, chamado Laura Machado, uma autora nacional que escreveu A Princesa Escondida, que conversou com a autora e disse tudo que eu queria falar e não pude. Não tenho aqui o que ela falou, mas eu resumi para vocês o que ela disse. Ela explicou a situação de como é a leitura no Brasil, do preço dos livros, de como se dá essas coisas e, né, que a autora não podia ficar nessa bolha dela. O que a autora fez? Ela respondeu esse primeiro tweet dizendo assim, que não tinha justificativa para isso e que era bom mesmo alguém comentar defendendo, porque ela ia saber quem é e ia dar bloco. E, gente, ela deu bloco mesmo. Vou aqui pegar para vocês, eu não arroba, mas Bea, minha querida, você do Book Twitter, se você estiver ouvindo esse podcast, saiba que foi você e saiba que eu te amo. Ela disse o seguinte para a autora. Gente, amo essa menina. Meu Deus, eu amo você e amo seus livros, mas você é tão estúpida? Você pensa apenas no seu próprio traseiro? E aí a Laura Sebastian viu e respondeu assim: você não pode dizer que você me ama e ama meus livros enquanto você está roubando eles. Essas coisas, no caso amar e gostar dos livros, são mutuamente exclusivas. Existem várias alternativas sem ser roubar dos autores, como bibliotecas e livros de segunda mão. Não tem justificativa, você está bloqueada. E bloqueou mesmo. Eu lembro que várias pessoas esse dia tomaram bloco da autora. Mas ela não parou por aí. 1º de abril, ela disse assim: toda vez que uma discussão sobre pirataria explode, alguém diz sobre as pessoas pobres em áreas sem bibliotecas. Mas eles quase nunca são parte dessa pequena demografia. Eles não se importam com esses leitores. Estão apenas os usando como escudo para o que fazem de errado. Esses leitores tendem a entender o sistema e soluções alternativas dentro da lei, porque eles precisam e precisaram. Eles sabem como trabalhar com o sistema bibliotecário, como conseguir as coisas baratas. Gente, eu conto ou vocês contam. Sistema bibliotecário. Coisas baratas. Mas vamos lá, continuando.
Eles nunca fizeram uso do trabalho de uma pessoa como as pessoas que justificam pirataria em nome deles. E se as pessoas nessa posição fossem as únicas a piratear nossos livros? É um nicho tão pequeno que nenhum de nós iria reclamar. Mas os ladrões de livro podem bancar. Eles escolheram não pagar. Esse é o problema. Essa é a razão pelo qual os autores estão nervosos. Aqui eu acho que você, book ouvinte, já percebeu, né, o problema desse discurso aqui, né, essa bolha de gente de país desenvolvido, mas eu acho que se faz necessário escancarar um pouco mais. Então vamos para outro tweet da autora ainda em 1º de abril. Se eu não me engano, foi nas respostas desse tweet, mas não me recordo. Ela disse o seguinte: eu entendo isso. No caso, as pessoas que não têm dinheiro para comprar livros. Ela relata: eu estava quebrada por um longo tempo. Houve vezes em que eu tive que escolher entre comprar um livro ou ter uma noite fora. Gente, escolher entre ter uma noite fora e comprar um livro. Nossa, continuando. Às vezes eu não pude ler um livro famosinho de imediato porque ele estava na lista de espera na biblioteca. Então eu esperei e li outros livros. Ela também diz: eu usei o aplicativo Lunzi para me dizer quais e-books estavam mais baratos também. Me ajudou bastante. Quase todos os e-books eles vão eventualmente à venda por $1 ou $2, se não de graça. Você tem que esperar um pouco, claro, mas se essa é a alternativa para não roubar, então sim, espera porra. Tá bom, né, minha querida? Tá bom, né? Vamos lá. Eu não gosto da Laura Sebastian, ainda não li nenhum livro dela. Mas tenho que ser honesta e dizer que rodam boatos no book Twitter que não são verdade. Só para maldizer a Laura e vim aqui trazer para vocês. Já li um pessoal dizendo isso, li enquanto estava fazendo a pesquisa, que a Laura desejou que pessoas que roubam, né, que pirateiam os seus livros, pegassem coronavírus. E também que ela não apoiava bibliotecas, porque essa também era uma forma de não dignificar ou também de roubar do autor. Mentira. O tweet em questão em que ela fala sobre esse vírus é o de 31 de março de 2019. Ele vai estar na thread que a gente vai fazer aqui desse app para vocês olharem tudo, ver bonitinho lá como é que tá. E ela desejou que as pessoas pegassem vírus no computador enquanto faziam o download dos seus livros pirateados, porque tinham pessoas dizendo que iriam piratear por causa do discurso dela. Ela também, em vários de seus tweets, ela incentiva as pessoas a apoiarem as bibliotecas locais, doando com outras coisas. Esse tweet que ela falou isso em questão é o tweet de 9 de agosto. Agora, nossa, eu tenho até medo do que eu vou falar dela, porque eu acho que eu vou ser cancelada. O negócio foi tão tenso no Twitter que a Pop Culture ela fez uma reportagem com o seguinte título: a autora de Crepúsculo, Stephenie Meyer, foi marcada no Twitter como racista no mês de lançamento do seu novo livro. Gente, pra quem não sabe, Pop Culture é um site gringo assim, ó, muito badalado. Eles estavam dizendo que agora, né, com o lançamento do novo livro da autora na perspectiva do Edward, que é O Sol da Meia-Noite, as pessoas que já leram o livro estavam olhando para as coisas com uma perspectiva completamente diferente, principalmente sobre diversidade e representação. E, no que diz quesito, lembre-se disso, dos nativos americanos que estão na história. Eles chamaram a autora de exploradora e disse que ela estava tendo lucro às custas da cultura, o que não é mentira nenhuma. E, somado com isso, os fãs trouxeram à tona uma entrevista de 2018 da diretora Catherine Hardwicke, que foi responsável pelas filmagens do primeiro filme. Ela disse para The Daily Beast que ela queria que o cast do filme, né, fosse muito mais diverso. Ela queria que a Alice fosse japonesa e teve várias ideias porque ela queria que os Cullens em específico fosse um pouco mais diverso. Mas a Meyer, ela disse não, porque ela não tinha escrito eles dessa forma, ela não tinha imaginado eles dessa forma, não era assim que estava na cabeça dela, e que ela escreveu eles para terem uma pele com aspecto brilhante e pálido. Catherine disse assim que ela ficou meio, confusa, porque você não precisa ser branco para ter uma pele brilhante e pálida, né? Mas que ela não quis contrariar a Stephenie, então ela insistiu em colocar um autor negro, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, Meyer aceitou. Por quê?
porque ele seria o antagonista dos vampiros, que a gente tá falando aqui do Laurent, né? Ela disse que só aceitava um personagem negro se ele fosse o vilão. E isso despertou, assim, muita revolta no público. É muito engraçado essa fala dela, porque ela é claramente racista, porque, por exemplo, no último filme tem uma diversidade enorme, né, de vampiros lá, de vários lugares, e os protagonistas não podem, sabe? Os protagonistas têm que ser brancos. É claro, racismo escancarado aí, tipo, não tem como defender, sabe? Tem mesmo, não. A minha decepção maior com a Stephenie Meyer é que ela deixou todo mundo vivo. Tinha que ter matado geral mesmo. Pra que deixar vivo? Ela só matar e dar de boa. Pra quê? Enfim, né? Vamos continuar. Agora eu vou trazer para vocês, né, que explodiu agora, só em 2020, com esse debate sobre a Meyer e principalmente a tribo indígena que elas estão no livro, que são os Quileutes. Mas New York Times já tinha feito uma matéria, um artigo de opinião sobre isso, que eu gostei bastante. É o que eu penso sobre, eu vou trazer aqui para vocês. Ele traz alguns fatos também. E para quem quiser ler, vou colocar o link na thread. Então vocês vão poder ler na íntegra, né? Se você sabe falar inglês. Então vamos lá. Tudo começou por quê? Apropriação cultural, entre aspas, porque eles pegaram a história dos Quileutes, né, da tribo indígena e colocaram no filme sem nem perguntar pra ninguém se desrespeitava ele, se isso ofendia, se isso envolvia alguma coisa sagrada que não podia ser colocada lá, sabe? Não teve isso em momento nenhum. Ignoraram completamente a opinião deles, a visão que você tem dos Quileutes, né? A visão do imaginário coletivo, porque Crepúsculo é muito popular. Muita gente já ouviu falar de Crepúsculo, mesmo que não tenha visto. E aí você tem que aqui, tipo, os Quileutes são a tribo indígena do povo, dos lobos lá, que odeia vampiro e luta. É isso. Isso são os Quileutes. E não é assim que é a lenda deles, nem é dessa forma. A tradição deles não se inspira em nada disso. Outro ponto também. Crepúsculo foi uma saga que arrecadou muito dinheiro, não só nos filmes e nos livros, mas também em itens, principalmente em itens que tinham supostos e às vezes símbolos da tribo indígena, moletom, copos, outras coisas, né? Tudo isso virou marketing, os símbolos dos lobisomens e outras coisas que envolviam a cultura Quileute, tudo isso, né, virou produto e eles não receberam nada disso, nada. Até hoje, ela não deu nada pra eles e teve vários problemas com isso, porque vou citar aqui casos também de 2010. O MSN, ele teve que pedir uma desculpa, né, pros Quileutes, porque ele entrou lá pra fazer um vídeo de uma tour de Crepúsculo e acabou na reserva filmando o cemitério Quileute, e é algo que é estritamente proibido pra eles, na cultura não pode, que ninguém nem pise no cemitério com as lápides do povo dele, não pode. E fizeram isso porque não se preocuparam, assim como muitos dos fãs que vão visitar Forks e Lapush, que é onde vive e se passa, a ler as leis da tribo, o que pode e o que não pode, porque eles são vistos como entretenimento. Aquilo ali é a tribo do Jacob, não é um grupo indígena, não são pessoas que lutam para manter a cultura dele viva, não é isso, é a tribo do Jacob. E aí o pior ainda disso tudo é que eles nem têm como recorrer à lei, né, para proteger a propriedade cultural deles, porque a lei americana, ela não, exceto em circunstâncias assim muito específicas, ela não ajuda nesse caso, né? Então teria que ser algo vindo da autora, né, da Stephenie ou da direção do grupo para ajudar eles. Outra coisa também que vale ressaltar aqui, os Quileutes, eles vivem numa área muito perigosa, ela tem muito risco de tsunami e de outros desastres naturais. E assim, há muitos e muitos anos, eles estão divulgando e procurando ajuda de uma vaquinha para pegar a escola, né, da tribo, onde eles ensinam as pessoas a colocar ela numa área mais alta, para se caso alguma coisa acontecer, que as crianças, né, quem estuda lá na escola fique em segurança. E eles só foram conseguir o dinheiro esse ano. E se a Stephenie tivesse feito o mínimo, eles teriam algo mais rápido, eles poderiam ter feito outras coisas pela tribo, porque não é só aqui no Brasil que os indígenas são desrespeitados, lá fora também vocês sabem como são os americanos, e o presidente deles também é uma versão pior do nosso Bolsonaro. Eu acho que, como todos os indígenas, eles queriam, né, ter participado de como a cultura deles seria exposta. Eles têm esse direito, né, de exigir que a cultura deles seja apresentada de forma que seja respeitada por outras pessoas e que tenham um mínimo de senso, né? Gente, então, assim, vocês não podem querer me culpar nem me cancelar por eu detestar a Stephenie Meyer, né? É Vamos difícil. pro próximo.
Ai, ai. Agora falando dos famosinhos do Book Twitter, famosos pra burro, porque os que eu vou citar aqui tem ou já teve um fandom imenso, já deu pano pra manga aí. E eu vou começar com uma categoria que é o famigerado assédio, né, gente? Isso envolve 2 autores dos Estados Unidos. Para quem não sabe, em 2018, o Jay Asher, autor do livro Os 13 Porquês, ele foi acusado de assédio por várias pessoas. Ele chegou a ser expulso da Associação de Escritores e Ilustradores de Livros Infantis. O diretor da associação, o nome dele é Lynn Oliver, ele fez a seguinte declaração, abre aspas, depois de termos investigado os casos, consentimos que a melhor atitude a se tomar era expulsá-lo. Nós sempre nos preocupamos muito com questões relacionadas a assédio sexual e temos uma política de tolerância zero, mas claramente nossas políticas não impediram violações, então aproveitamos esta oportunidade para dar uma olhada nas nossas diretrizes. Como eu disse, isso foi um caso de 2018, assim como ele foi expulso dessa associação, ele também foi excluído das gravações da série dos 13 Porquês. E ele chegou a dar uma declaração para o BuzzFeed, se defendendo e tal, mas eu, Jimmy, aqui, eu não vejo nenhuma razão para citar, até porque foi cancelado, canceladíssimo com razão, pelo menos até surgimento de provas a favor dele. Mas se ele foi expulso de uma associação, eu acho que não vai ter, não. Enfim, a gente tem um outro ator que eu acho que até hoje quase ninguém sabe disso, gente. Acho que um tempo atrás, essa semana, se eu não me engano, que foi explodir no Twitter, que o James Dashner, ele escreveu a famosa série Maze Runner, né? Muitos fãs, inclusive eu, a Rai também, foi acusado pelo mesmo crime. Aqui, nesse caso, várias autoras iniciantes procuravam ele para pedir ajuda para escrever os seus livros e elas eram vítimas de assédio praticado pelo autor. No Twitter, o escritor ele afirmou que passou os últimos dias refletindo, né? Ele falou o seguinte, abre aspas, não honrei ou entendi limites ou a dinâmica do poder. Eu posso dizer sinceramente que nunca machuquei intencionalmente outra pessoa. Mas aquelas que se sentiram afetadas, eu peço desculpas. Estou encarando todas as críticas e acusações de maneira séria e vou procurar aconselhamento e orientação para tratar desse assunto. Como eu disse, isso foi em 2018, ele tá tentando se reerguer aí, né, gente? Mas, assim, isso foi um crime muito grave, cara. Não é igual, por exemplo, o que aconteceu com o Rick Riordan, que escreveu uma coisa errada, se desculpou, lindo e maravilhoso, e ele tá tentando mudar, ele tá fazendo por merecer. Não é a mesma coisa, não podemos comparar, então... Continuamos, a gente tem outra categoria, o famigerado racismo e representatividade estereotipada. O Nicholas Sparks está dentro dessa caixa aí e é notícia velha, não sei se todo mundo sabe, o cara é dono de uma escola na qual ele apoiou o bullying contra alunos gays e ainda afirmou que alunos negros são pobres demais para se dedicar a trabalhos acadêmicos. Mas o foco nesse caso não é ele, uma autora muito conhecida, a Alwyn Hamilton, é a escritora de A Rebelde do Deserto, um livro incrível, por sinal, né? Infelizmente nos decepcionou com os estereótipos na obra que chegou a ofender a população do Oriente Médio. Muitos até afirmaram que o fandom ele passa pano, né? Ele esconde isso, entre aspas, mas eu sinceramente acho que tipo, ninguém percebe, sabe? A maioria dos fãs eles são majoritariamente ocidentais e grande parte sequer está familiarizada com a cultura árabe no geral. E foi exatamente por isso que boa parte procurou ouvir alguém inserido nessa realidade. Inclusive, tem alguns prints de uma blogueira paquistanesa. A gente vai deixar tudo linkado na thread. @estet_m no Twitter, ela afirma se tratar de um livro extremamente estereotipado que ocidentalizou toda a cultura, chegando a ser prejudicial e ofensivo. Ela faz parte desse núcleo que a gente está falando, se eu não me engano, ela é do Oriente Médio, se não é, ela é descendente. A autora, ao ser questionada esses argumentos, ela respondeu:
Abre aspas. Eu lamento ouvir isso. Eu definitivamente tentei pesquisar sobre. Se trata de um mundo de fantasia que se inspira em várias localidades diferentes. Por exemplo, o Velho Oeste, a França, etc. A família da Amani, que é a nossa protagonista, por exemplo, ela surgiu da leitura de Mercedes Lakes Voldemort séries. Mas estou feliz com esse feedback e disposta a continuar aprendendo e crescendo. Agradeceria se mandasse o link da review, no caso ela estava respondendo uma fã, né? E sobre esse caso, eu tenho umas ressalvas, porque, seguinte, ele se trata de um livro de fantasia inspirado numa cultura muito diferente. Para quem lê o livro, sabe que em momento algum a autora ela especifica o nome de países. A gente sequer sabe em que época ou em que universo o enredo ele está se encaixando. A gente sabe que a partir do momento em que a gente escreve uma história de uma cultura diferente, a gente tem sim a obrigação de procurar uma opinião ou visão de alguém que represente tal etnia, justamente para evitar esse tipo de situação que você possa ofender alguém. Mas aqui eu não sei se trata de uma autora preconceituosa, talvez apenas ignorante e irresponsável, até porque ela se encaixa no privilégio majoritário branco da América do Norte, né? Ela é canadense. Infelizmente, esse livro ele acabou ofendendo muitas pessoas que tiveram contato com essa leitura, a galera que leu, que faz parte, que são muçulmanos. E eu, sinceramente, eu não sei a que conclusão chegar, porque, como eu falei, se trata de um livro incrível. Mas essa é a opinião de alguém que é uma leitora branca, ocidental e não muçulmana. E eu tive dificuldade de encontrar informações. Então, se você quiser responder, compartilhar sua opinião sobre essa história, vocês, por favor, usem a tag #CastSumários ou então façam mention, que é @CastSumários, no seu tweet quando você falar sobre esse assunto, tá? Não tenham medo de marcar a gente. Marquem a gente, porque se a gente ver, a gente vai responder vocês. Bem, continuando nessa categoria, mais uma autora muito queridinha pelo Book Twitter, inclusive por fazer parte do famoso kit gay. Eu vou perguntar uma coisa para você, ouvinte. Até quando a gente vai continuar financiando a Rainbow Rowell como se ela não tivesse sido claramente racista e sequer ter se pronunciado sobre isso? O livro Eleanor e Park, ele possui um dos protagonistas com descendência asiática. Eu não li esse livro, então eu não sei se ele é asiático ou se ele só é descendente de asiático. São descrições extremamente estereotipadas que chegam a fetichizar os asiáticos orientais. Tem uma cena, por exemplo, em que o Park, ele fala que arregalou os olhos e ele se pergunta qual que era o máximo que ele consegue abrir os olhos, tipo, meu Deus, será que eu consigo enxergar mais que isso, ou se eu consigo abrir os olhos direito? E, assim, essas cenas, elas são colocadas inteiramente de propósito, sabe? Não sei se foi uma tentativa de fazer graça. Beleza que esse é um livro que ele se passa nos anos 80, mas assim, gente, não é desculpa, sabe? Não tem como. Por exemplo, eu sei que Carry On é um livro incrível, mas vocês entendem que ela não abriu a boca para falar disso? Ela não disse um A sobre isso. Ela nunca se desculpou como o Tirick fez, ela não fez nada, ela simplesmente fingiu que os fãs ali estavam falando com a parede. E não adianta fingir que o livro Eleanor e Park não existe, mas continuar comprando as outras obras, sabe? É uma discussão para mais para frente, mas penso um pouco sobre isso. É importante. E por fim, para fechar aqui os autores famosinhos do Twitter cancelados, né? Eu não posso deixar de citar a polêmica que envolve a J.K. Rowling e o universo Harry Potter. Sinceramente, é muito triste para mim, para quem cresceu com Harry Potter, testemunhar um caso grotesco, nojento, que envolve transfobia e o feminismo radical. É realmente muito triste que uma obra escrita por ela sobre a luta contra o fascismo, sobre inúmeras coisas, e a gente vê em pleno 2020 casos escancarados de transfobia.
Bom, desde 2014, a gente vem acompanhando o papelão dela na internet, né? Sugestionando que o universo que ela escreveu é recheado de representatividade LGBT, que a gente sabe que é a maior balela, né, gente? Afinal, os personagens que ela afirmava serem gays só na cabeça dela, porque tudo não passava de declarações sem fundamento e sem nenhuma confirmação nas adaptações. Então vamos começar, né? No dia 21 de março de 2018, a JK ela curtiu um tweet que afirmava que mulheres trans são homens de vestido. Gente, mulheres trans são mulheres trans, homens de vestidos chamam drags, tá? Nesse tweet, aparentemente, de uma mulher cis afirmava que homens de vestido, entre aspas, né, recebem uma solidariedade que ela nunca recebeu, referindo isso a um caso de misoginia. Nessa época, a assessoria dela tentou abafar o caso, né, e livrar a cara dela dizendo que foi um ato acidental. E ela até chegou a culpar a famosa crise de meia-idade na declaração dada ao site britânico Pink News. Beleza, né? Quem nunca curtiu um post sem querer ou uma matéria para ler depois? Só que acontece que essa foi apenas a ponta do iceberg. Em 2019, a conta Trans Advocate no Twitter veio a público denunciar a autora por seguir uma youtuber que produzia diversos conteúdos transfóbicos com a afirmação, incluindo a frase "não existe lésbica de pênis" e que chamá-la de TERF, trans excludente radical feminista, é um ataque à sua liberdade de expressão. Em setembro, nesse mesmo ano, ela voltou a curtir uma publicação que dizia: nenhuma raposa tem o direito de viver no galinheiro, mesmo se ela se identificar como uma galinha. Essa foi uma afirmação de uma jornalista chamada Janice Turner. Ela tinha um pensamento de falsa misoginia em casos de que mulheres trans elas vão para a prisão feminina. E, na visão dela, isso coloca um estuprador em potencial junto com outras mulheres. Ainda em 2019, a JK se posicionou a favor de uma pesquisadora que perdeu seu cargo por atitudes transfóbicas. Essa pesquisadora ela teve várias atitudes assumidas de agressão psicológica no trabalho com as colegas trans. Envolve várias atitudes transfóbicas que ela teve. E nisso, a JK, mais uma vez, provando ser uma pessoa asquerosa, tweetou a seguinte frase. Abre aspas. Vista-se como quiser, chame-se do que quiser. Durma com qualquer adulto que consentir. Viva da forma que quiser em paz e segurança. Mas forçar uma mulher a sair do emprego por afirmar que sexo biológico é real? E postou mais hashtags de apoio. Tradução, na visão dela, gênero e sexo biológico deu no meio. Provando, né, que a mentalidade dela parou lá atrás, há 20 anos atrás. Enfim, continuando. Agora, nesse ano, no nosso ano de 2020, ano da graça, a autora volta a fazer comentários extremamente necessários, repostando um artigo com o título Criando um mundo mais igualitário pós-Covid-19 para pessoas que menstruam. Eis que o ser humano reclama do uso da frase pessoas que menstruam. Afinal, antes se usava outra palavra, no caso, mulher, né? Em seguida, ela fez um comentário, abre aspas. Conheço e amo pessoas trans, mas apagar o conceito de sexo biológico tira a habilidade de muitos discutirem suas vidas. Não é ódio falar a verdade. Aquele famoso amo pessoas LGBT e até conheço um, né? Gente, só uma ressalva aqui. Não apenas existem pessoas LGBTs que menstruam, como existem mulheres cis héteros que não menstruam, ok? Então tá, né? Só lembrando aqui. E para completar, né, a cereja do bolo, a dama da direita, JK Bolsonaro, como dizem a galera do Geek Nation, em 12 de julho desse ano, publicou um artigo sobre pessoas trans que se arrependeram da transição. E ainda teve a cara de pau de dizer que é um absurdo falar que mulheres como ela, que têm sido empáticas com pessoas trans durante décadas e reconhece sua vulnerabilidade da mesma forma que outras mulheres, odeiam pessoas trans só por afirmar que sexo biológico é real. Enfia sua empatia no minha filha. Pelo amor de Deus, gente,
tiver alguma radical feminista ouvindo isso, olha, não precisa ouvir mais, gente. Dá bloco no podcast, assim, sabe? Dá unfollow. Beijos. Né? Eu apoio. Radfem, seu lugar não é aqui. Radfem, vaza, rala, vai embora, Radfem. Então, né, galera, depois dessa atacada de revoltada que o povo deu aqui, que eu não vou nem comentar, vamos para o terceiro bloco. Como vocês já estão acostumadas, o terceiro, ou às vezes até mesmo o quarto bloco, é sempre um debate que nós abrimos aqui entre nós três, e esse debate se torna contínuo para vocês, ouvintes. A gente quer que vocês participem desse podcast também, que vocês respondam suas opiniões sobre os assuntos que nós vamos tratar agora. Então, por favor, não se acanhem. Quando esse episódio chegar até vocês, por favor, falem sobre isso. Depois de ouvir as descrições sobre todos esses casos e problemas ao redor do mundo, nós vamos colocar em primeiro lugar a questão da separação entre os autores e suas obras, partindo do princípio que nem sempre devemos levar um autor somente por conta do que ele escreve, quando o assunto é a ficção, que é um fato que se distancia muito do ato de desinformação através da literatura, já que no plano ficcional, absolutamente tudo, até mesmo as piores coisas, se fazem possíveis. Por que eu estou partindo desse princípio? Porque tem uma galera que alega, eu discordo, mas tem uma galera que alega o seguinte: você não pode desclassificar um livro onde um sequestrador se apaixona por sua vítima, afinal é ficção, e na ficção vale tudo. Você não pode desclassificar um livro onde um gorila se apaixona por uma ser humana. É a história do filme do King Kong. Não sei se vocês estão ligados disso. Afinal, é ficção. E na ficção vale tudo. Será que vale mesmo? Eu não sei, gente. Olha, eu fico me perguntando, vale tudo mesmo? É porque a partir do momento que você bota o freio cut and loose, que é a expressão em inglês tipo, dane-se, vamos ferrar com tudo, aí vale tudo, tudo mesmo. Aí o negócio começa a ficar criminoso e continua valendo. Uma pessoa trabalha na ficção, vale realmente tudo, mas você tem que tomar cuidado com o jeito que você está escrevendo, porque você pode estar normalizando, você pode estar ofendendo, você pode estar desrespeitando o sofrimento de alguém. Como, por exemplo, no caso em que você escreve o livro de um sequestro, você está ignorando o sofrimento de milhares de mulheres que todos os anos são sequestradas e muitas vezes morrem ou tem o resto da vida traumatizada. E eu acho que tem que ter responsabilidade na hora de escrever, porque a gente tem o poder, quando escreve, de criar um novo mundo, de criar uma realidade, de criar experiências que você, como humano, não viveu. Isso vai ficar na cabeça de uma pessoa. Então, quanto a essa parte de o que você trabalha na obra, tem que ter muita cabeça e certeza do que você está fazendo e qual é o seu objetivo com aquilo. E é importante ressaltar que, apesar de você estar escrevendo um novo mundo, uma nova realidade que você nunca viveu, você está se baseando em algo que já aconteceu. O famoso ditado da biologia, sabe? Nada se cria, tudo se transforma. Você pode sim criar um mundo do zero, mas você vai se basear em alguma coisa que você viu, que você viveu ou que alguém viveu. Então, apesar de você não estar vivendo, de muitos leitores não estar vivendo, alguém vai se identificar com aquilo. Alguém vai se identificar com o personagem, com uma cena, com um problema, qualquer coisa, e você pode estar se inferindo àquela pessoa, você pode estar normalizando aquela cena, o que é horrível, né? A gente pode citar o Dark Romance aí de novo, mas é o que mais acontece. Esse é o argumento que o pessoal que lê Dark Romance mais defende, que é só uma ficção. Não tem problema, não está acontecendo de verdade, mas você está ignorando o fato que de fato acontece. Todos os dias isso acontece. Agora, quanto a autores problemáticos que escreveram uma obra assim, não problemática, entre aspas, né, que não foi o caso de todos que a gente citou, eu acho que não dá para ter essa separação entre um crime ou coisa assim que o autor cometeu, principalmente em casos de assédio, porque, querendo ou não, você vai estar fazendo com que ele não seja punido. O caso do Fred Albany, eu fiquei muito indignada também com esse final. Ele continuou como se a vida dele não tivesse acontecido. E enquanto as pessoas, não só com o livro dele, mas com vários livros que englobam isso, essa ofensa, esse insulto, também como a J.K. Rowling,
não vai dar certo, porque se ninguém pensa em fazer a mudança, vai continuar estagnado. Se ninguém tenta fazer algo diferente, se ninguém, assim, pensa, olha, eu não vou dar mais influência para essa autora para que esse discurso dela não chegue em mais pessoas pela minha parte, vai continuar como se nada tivesse acontecido e ela vai seguir a vida dela ferindo muitas pessoas sem sentir nenhuma consequência. Uma coisa que eu queria ressaltar também é o seguinte, sobre responsabilidade de consumo. A Kate falou um pouco disso agora, sobre continuar consumindo ou não a J.K. Rowling. Então, assim, eu como fã de Harry Potter, é muito difícil para mim falar assim, nunca mais vou consumir item algum de Harry Potter. Cara, para mim é quase impensável esse tipo de coisa, porque boa parte da minha infância e adolescência, enfim, se resumiu a Harry Potter. Então, assim, é complicado demais abandonar uma coisa que eu amo tanto. Seria como se eu abandonasse Marvel, deixar uma parte de mim para trás. Então, é complicado demais fazer isso. E eu entendo que outros Potterheads também se sintam muito violados com essa história de abandonar uma parte da sua história porque você se decepcionou com uma pessoa que tem a autoria responsável por aquela história. É um ato difícil, é um ato doloroso, mas é um ato necessário, que a gente vai cometer durante várias e várias vezes nas nossas vidas. Eu abandonei algumas bandas que eu gostava de ouvir antigamente, porque atualmente elas se tornaram um motivo de gatilho para minha saúde mental, como uma pessoa que tem histórico depressivo. Então, assim, eu larguei Bring Me The Horizon, eu larguei Of Mice and Six. Eu posso estar falando grego para muita gente, mas quem escuta Emma Corrin sabe quem eu estou citando. Então, assim, eu abandonei várias coisas, abri mão de várias coisas ao longo da minha vida e, infelizmente, eu vou ter que, em breve, abrir mão de comprar coisas que são relacionadas a Harry Potter, porque eu sei que parte dos direitos volta para J.K. Rowling de um jeito ou de outro. Eu abandonei a minha ambição de tatuar o símbolo da Lufa-Lufa por causa disso. Então, assim, galera, é complicado. Gente, a gente tem sempre a opção de, se a gente se compromete a não financiar a autora, por exemplo, comprando os livros, as editoras, elas vêm com os livros lindos, maravilhosos, sabe? Cada capa com o símbolo das casas, todo trabalhado, a coisa mais linda do mundo. Mas, com certeza, tem alguém que está se desfazendo desse tipo de livro ou de qualquer outro. Se você apoia a não financiar esse tipo de autor, procura alguém que tá vendendo, você vai encontrar. Não é possível que você não encontre, sabe? Compra livro usado, compra se você quer ter na sua coleção. Mas, assim, pensa antes de financiar, né, esses autores. Pensa mesmo, de verdade. Você vai estar sendo responsável por formar aí uma nova geração, entre aspas, de Potterheads que vão consumir mais produtos dela e vão levar anos para compreender a problemática em torno da J.K., por exemplo, né? Isso que a gente está usando a J.K. de exemplo. Imagina quanto tempo a gente demorou para entender toda essa temática. A comunidade trans, ela demorou 30 anos, a gente demorou 30 anos para reconhecer de fato a comunidade trans. Olha quanto tempo a gente demorou para entender a problemática e ainda tem gente na qual nós temos que reafirmar o óbvio. Isso é desgastante, é complicado, então mudanças de hábitos são necessárias, e ainda mais quando se trata de estimular a admiração de uma pessoa que não é digna de admiração, porque não é, gente, pelo amor de Deus, sério. Quando eu fui fazer toda essa pesquisa dessa matéria, eu fiquei muito triste, porque Harry Potter faz parte da minha vida inteira. Eu já nasci vendo Harry Potter praticamente. Eu sou de 99. É muito difícil a gente ver esse tipo de coisa acontecendo na nossa cara. E ainda tem gente que defende. Sim, ainda tem gente que defende isso. E para encerrar essa parte do debate, não adianta a gente chegar com esse discurso que muita gente que é Potterhead usou, que foi o Daniel Radcliffe, que foi o Robert Grint, que foi a Emma Watson ou a Ivana Lynch. Não foram eles que escreveram esses livros, apesar de serem apoiadores assumidos da comunidade trans. Eles não foram os autores desse livro, eles não foram as mãos que cunharam Harry Potter. As mãos que cunharam foram as da JK. E é um trabalho complicado, mas a gente tem que aceitar que pessoas horríveis também escrevem histórias incríveis. É ensinar os dois lados da moeda, que é o negócio que eu estava falando lá com o Monteiro Lobato. Pessoas ruins, pessoas nefastas, pessoas que fazem coisas horrorosas, falam coisas horrorosas,
também são capazes de escrever histórias que podem encantar o mundo inteiro. Então, assim, é você saber dosar uma coisa e dosar a outra. É escolher se você quer continuar endossando ou não. É escolher se você vai aprender sobre as duas maneiras que o autor se dirige ou se você vai só cagar para o assunto e vai falar assim, eu vou ler mesmo assim e dane-se. Você tem que fazer uma escolha. E quando você faz esse tipo de escolha, você assume uma carga. E eu escolhi não assumir mais. Apesar de ser Potterhead, eu não me considero mais admiradora da J.K. Rowling em si. E eu não pretendo ler outras obras dela. Por exemplo, aquele autor do livro A Mulher na Janela, né? O cara é meio doido, literalmente um maluco por atenção. Ele enganou meio mundo de gente. E o livro explodiu, foi tipo best-seller do New York Times, mas depois que a gente foi entender do que se trata o autor, a galera parou de consumir financeiramente, tá? Se você quiser ler, gente, pirataria tá aí pra isso. Queria falar nada não, mas assim... Como próximo tópico, nós entramos na questão de onde mora o objetivo de cada história, sobre as mensagens e os eventos que os autores pretendem passar através de seus livros e personagens. Além de, é claro, da questão do contexto histórico, onde a história é narrada, que por muitas vezes se resume por si só como justificativa para algumas reclamações infundadas. Por que eu entrei justo nessa brincadeira? A Nona Casa, me corrijam se eu estiver errado no nome do título do livro, mas eu acho que é A Nona Casa. É um livro que narra a história onde uma bruxa se apaixona pelo caçador dela. No contexto onde a história se passa é a Inquisição Espanhola. Aulinha de história, Book Twitter. A Inquisição Espanhola foi nada mais nada menos que o papa da época, que era um espanhol, que ele resolveu que ele ia atacar o terror no mundo inteiro. E ele falou o seguinte, olha, se fizer isso é bruxa, amassou erva, é bruxa, tomou chá, é bruxa, tá pegando mulher, é bruxa, veste um tecido diferente, é bruxa. É bruxa, meu irmão. Você pega no tronco e queima, eu não quero saber, é bruxa. Ele simplesmente escreveu um livro chamado o famoso Index, listando quais eram os crimes contra a vida, contra Deus e contra a igreja. E dentro desse índex tinha os criminosos, como eles deveriam ser punidos e onde eles deveriam ser punidos e qual seria a punição para quem os protegesse. Então, assim, no contexto da Inquisição Espanhola, no mundo real, você pensa que não teria como acontecer de uma bruxa se apaixonar por um caçador, porque eles são dois completos opostos e um quer ensandecidamente matar o outro, porque ele foi treinado para isso. Ele foi incitado a isso, então ele praticamente não tem escolha. É o trabalho dele, entre aspas, matar a bruxa. Mas o livro que já traz isso de outra perspectiva. E como na ficção, como a Kate disse, vale tudo, aparentemente vale tudo, até isso vale. Teve gente que não quis aceitar essa história. Teve gente que falou assim, gente, é irreal, é impossível, é ridículo você querer colocar uma coisa dessas à frente. Não faz sentido. Mas, gente, a gente está no mesmo universo de literatura onde um homem chamado Stephen King escreveu uma história sobre um palhaço que devora criança. E ele nem humano é. Ele é uma espécie alienígena que ninguém sabe de onde é que veio, que mora dentro de um poço. E a cada 27 anos, ele desperta para comer criança. Então, assim, gente, se vocês aceitam Pennywise, vocês têm obrigação de aceitar uma história onde envolve um romance entre um caçador e uma bruxa. Isso aí é fichinha perto de Pennywise. Eu não vi muito problema nessa história do caçador e da bruxa, porque, tipo, o cara não pode mudar, então, tipo, é isso. Olha, segundo as regras da igreja, não. Mas é as regras da igreja. Segundo as regras da igreja, se você muda, você morre. É isso aí, acabou essa história. Sei lá, mano. O ser humano, ele tem tantas camadas, sabe? Tipo... A igreja tá cagando. Ela não quer saber da tua camada. Ela quer que você morra e pronto. Ela não quer saber. Então, mas no livro a gente pode conduzir de uma forma diferente, contanto que não ofenda ninguém ou coisa assim. Você pode fazer várias coisas ali, né? Porque você quer que tenha um romance. É tipo Enemies to Lover. Na realidade, Exatamente.
você se apaixona pelo inimigo? Não, na realidade você manda seu inimigo ir para aquele lugar. Mas no livro, né? Ou corta a cabeça dele. Enfim, o contexto histórico, gente, é uma coisa que deve ser muito valorizada. Existem histórias que são escritas nos séculos passados, então a gente tem que valorizar isso na hora. A gente tem que se tentar isso na hora que está lendo. A gente não pode simplesmente levar uma história que foi escrita, que se passa, vamos dizer assim, no século XIII, como se ela se passasse hoje em dia. Então, se você pegar um livro que se passa no século XIII e tiver declarações que hoje são consideradas misóginas, amigo, ele se passa no século XIII. No século XIII isso era, abre aspas, normal. Ninguém achava problema nisso. Então, você tem que levar em consideração esse fato. Se o livro se passa numa terra muito distante, vamos supor, extremo norte Europa, lá, todo mundo se via como igual a todo mundo, excluindo as diferentes aldeias, né? Porque os povos lá se dividiam em aldeias. Então, assim, eram todos brancos, mas todos se dividiam em aldeias. Então, um entendia que se eu quiser, eu posso atravessar essa fronteira aqui e matar você porque você é diferente de mim. Todos mesmo tendo a mesma cor de pele. Mas eles tinham diferentes culturas, diferentes símbolos e diferentes crenças. Então, assim, se você pegar um livro de mitologia viking, você vai encontrar ali nenhum sinal de raça negra, nenhum sinal de raça sequer asiática. Porque ele fala sobre vikings. E você não pode querer cobrar representatividade dentro do universo viking. É claro que hoje em dia você pode aloprar e querer, sei lá, enfiar um negro no meio do universo viking. Você pode? Pode. Isso vai ser coerente? Aí depende do quão bem você escreve. Porque, de acordo com a história, não é. Porque eles não estavam lá. Os negros estavam em outro também, né? Porque quando a gente fala de universo viking, por exemplo, a gente pode envolver os deuses. E o Tio Rick, ele fez, fez uma representatividade muito bem. Só que Só que isso não é high fantasy, né? Oi? Isso é filme e é Marvel. Então, assim, Marvel, whatever. Eu tô falando de histórias propriamente ditas. Eu tô falando de... Não tô falando de adaptação cinematográfica. Eu tô falando de Não, eu tô falando do Rick Riordan. Ele pega o lance... tá. Entendeu? Ele fez no Magnus Chase. O Rick Riordan, ele faz uma salada mista. Ele envolve todo mundo junto no mesmo saquinho. Então, depende muito do que você quer escrever, sabe? Se você quer escrever high fantasy, que é exatamente isso de você criar o seu universo em outra época, em outra era, ou, sei lá, um universo que não é aqui no planeta Terra, né, no caso, ou se é no planeta Terra do seu jeito. No caso do Rick Riordan, ele faz low fantasy, que é quando você pega uma realidade diferente e mistura com a nossa realidade. Exato. Então, tem várias maneiras de você trocar isso, mas se vai ser coerente ou não depende do como bem você escreve. Mas é sempre importante avaliar o contexto histórico. Ele não pode ser uma coisa completamente esquecida quando você está lendo. Sempre se atente a isso. Não queira comparar o livro de 1918 com a sociedade de 2020. Até porque livros antigos, assim, eles servem para um estudo da sociedade da época. É lógico que você não vai ler um livro, por exemplo, né, vamos supor, do Monteiro Lobato, concordando com tudo como ele diz, com as afirmações absurdas que ele faz. Você tem que ter um olhar crítico, mas você tem que reconhecer que naquela época a sociedade funcionava de outro modo, e aquilo era completamente normal. Aí você tem que reconhecer o problema para você debater sobre o problema e não realizar o problema na sua vida, ou não trazer aquilo para você. E é importante que esses livros existam para a gente ver na história o que aconteceu, como e por quê, para que não repita na atualidade. Então não tem como simplesmente cancelar um livro desse e fingir que ele não aconteceu, porque ele era de uma sociedade completamente louca, né? Bem doidinha das ideias. Claro, o caso do H.P. Lovecraft e o Edgar Allan Poe, né? Tem várias polêmicas envolvendo esses dois autores. O Lovecraft era claramente e assumidamente racista, mas assim, ele é o pai do horror moderno do lado de cá, né? Ou ele é britânico? Esqueci. Não, do lado de cá mesmo. E hoje em dia o cara ganhou uma série no HBO cuja maioria do elenco é negra. Então, assim, ele isso é genial! Genial, gente. Isso foi se ele tivesse
vivo, ele ia ficar muito puto com essa história, ele ia processar a HBO com rios de dinheiro, mas ele, felizmente, não tá vivo para fazer isso. E eu acredito que os descendentes dele estão cagando e andando para essa história, porque se eles estivessem se importando, eles já teriam aberto a boca para falar, porque só lançaram 2 episódios de O Território Lovecraft até agora, e os 2 tiveram a audiência mais alta da HBO depois de Game of Thrones. Então é muita coisa. Sério, isso foi uma sacada genial, cara. Isso é muito... Sério, foi perfeito o que eles fizeram. Eu não vi ainda. E outra coisa que eu queria falar antes de encerrar para vocês. Gente, vamos se tentar por uma coisinha pequenininha aqui. Eu sei que lá no início a gente falou que a gente não pode levar em conta a vida pessoal do autor na hora que ele está escrevendo, com o caso da Raquel de Queiroz, porque ela era amiga e familiar do Marechal Castelo Branco, e por isso ela prestava apoio ao governo dele. E vocês, se estudaram história, não faltaram essa aula, vocês sabem que o Castelo Branco ele não foi um cara que adoçou a tortura. Muito pelo contrário, ele saiu antes. Ele foi praticamente deposto, entre aspas, porque já estavam acertando os pontos para ele sair. Aí, do nada, o cara morreu em um acidente de avião. Então, assim, cara, você não pode botar nas costas de um homem os anos de chumbo, sendo que ele estava morto enquanto o chumbo estava comendo. Entenderam? Então, assim, pegar a vida pessoal de um autor e levar isso em conta, às vezes não serve. O caso da Raquel Queiroz não servia, pelo menos na minha visão, não serve. Nesse caso aí tem que avaliar, igual a gente falou, o contexto histórico, né? Porque agora é totalmente diferente. A gente tem que ter uma visão bem crítica mesmo em cima disso, sabe? Sim, mas na Alemanha nazista, muitas pessoas que não concordavam e não apoiavam o sistema tinham que se passar por nazista para não sofrer na mão do governo. Sim. E muitas outras coisas. Então tem que levar isso em consideração. Exatamente. No romance que eu estou escrevendo agora, em Maestro, eu falo sobre isso um pouco. A família de uma das minhas personagens, a família da Ashla, ela realmente teve que ceder para o nazismo. Ela simplesmente falou assim: ei, eu sou parte de vocês, tá? Não me mata, não. E depois, quando a guerra acabou, que eles foram colhidos pelos russos. Mas isso é assunto para outro episódio. Enfim, vocês têm que ficar atentos a esses mínimos detalhes. Não comparem a condição da Raquel de Queiroz com a condição do Fred Elboni. São coisas completamente diferentes e distintas. Ele agrediu mulheres. Ah, mas o boletim de ocorrência não foi prestado. Querida, você quer mesmo falar sobre leis aqui? Porque, vamos lá, se você for correr atrás de pesquisar a quantidade de mulheres que foram abusadas, violentadas, espancadas, humilhadas por seus namorados, maridos, companheiros, de inúmeras formas, e não denunciar a boletim de ocorrência por três motivos principalmente. Primeiro, medo. Segundo, eu ainda acho que amo esse homem. Terceiro motivo, estavam mortas, não deu tempo de denunciar, caso morreram, famoso. Ou ele é pai dos meus filhos, né? O famoso, ele é pai dos meus filhos, eu não posso fazer isso. Que entra no eu ainda amo esse homem, que é o segundo motivo. Mas, enfim, galera, vocês têm que lembrar desses 3 motivinhos, ou desses 4 motivinhos, interpretem como quiser, que impedem muitas mulheres que denunciem e vão à frente desse tipo de assunto. São casos e casos. Você tem que separar caso por caso e ir atrás de quem que você está lendo e o porquê que você está lendo. Porque a mensagem que você escolhe passar muda o seu mundo, cara. Eu digo isso como autor e como leitora. Eu já tive autores que tiveram quase suas carreiras canceladas, que são parte da minha estante até hoje, são meus autores favoritos. Eu tô falando do Dan Brown e do Stephen King. Sim, dos dois. O Dan Brown, ele tomou um processo gigantesco de uma junta de cardeais da igreja por causa do Código da Vinci. Ele tomou um processo também de outro religioso por causa de anjos demônios que disseram que o livro dele demonizava a igreja. O Stephen King, ele foi acusado de machismo em muitas das coisas que ele escreveu durante muitos anos em muitos livros dele. E depois mas à época, ele não falou nada sobre porque não exigiram isso dele.
anos se passaram, o King veio ao público e se justificou dizendo que, cara, era a atmosfera que eu queria passar através dos personagens. Eu não penso dessa forma. Eu não vejo o mundo dessa forma. Mas o meu personagem vê. E eu precisava expressar isso através dele. Porque muitas das vezes é isso também. O autor não pensa aquilo, mas o personagem pensa. E às vezes a gente precisa levar em conta o que o personagem quer. Quem escreve está muito à mercê disso, gente. Às vezes o vilão da história, ele é vilão. E não tem por que o autor ser o culpado pelo que o vilão fez. Porque se o autor se deu o trabalho de criar um vilão, é para ele ser mal. Vocês não têm que amar o vilão. Deu para entender? Então é isso, galera. Foi mais um episódio. Esse é o nosso comeback. Foi mais um dia, mais uma noite. Este foi o Entre Sumários Cast. Eu sou a Rai. Eu sou a Jimmy. Eu sou a Kate. E nós te damos um tchau e até o próximo livro e a próxima leitura. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vocês, a citação do dia é: não sei como explicar, mas certamente que tu e todos têm a noção de que existe, ou deveria existir, um outro eu para além de nós próprios. Para que serviria eu ter sido criada se apenas me resumisse a isto? Os meus grandes desgostos neste mundo foram os desgostos de Heathcliff. Eu acompanhei e senti cada um deles desde o início. É ele que me mantém viva. Se tudo mais perecesse e ele ficasse, eu continuaria mesmo assim a existir. E se tudo mais ficasse e ele fosse aniquilado, o universo se tornaria para mim uma vastidão desconhecida, a que eu não teria a sensação de pertencer. Este podcast foi escrito e apresentado por Rayane Silva, Vanessa, a Jimmy do Twitter, e Kate. Os episódios são editados pela Jimmy, a revisão e pós-edição é feita pela Rai, e nós três estamos presentes no perfil @castsumários. As informações sobre os casos tratados neste episódio serão todas anexadas em uma lista disponibilizada a vocês no Twitter. Beijinhos e vejo vocês no próximo episódio.